Bom Dia, Verônica é a nova série brasileira da Netflix, um thriller super viciante inspirado no livro homônimo da Ilana Casoy e do Rafael Pontes. Eu não li o livro, então esse vídeo vai ser para falar da série. Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo, sexta-feira, dia de dicas. Essa série vai contar a história da Verônica, que trabalha numa delegacia de homicídios na cidade de São Paulo. Ela é escrivã e logo nas primeiras cenas da série, ela vê um suicídio acontecendo na frente dela, o que faz com que ela se envolva ativamente na investigação desse suicídio e isso acaba enveredando para mais outras histórias que têm a ver com ela e com outros personagens. A gente vai ter então uma tríade que é formada pela Verônica, pela Janete e pelo Cláudio. A Verônica, que é a escrivã, o Cláudio e a Janete, que são casados, e eles têm uma relação absolutamente doentia, em que o Cláudio é um policial militar, a Janete é uma dona de casa, e a gente descobre logo de cara também, isso não é assim um spoiler, que ele é um marido abusador e ele comete alguns crimes que ele envolve a própria esposa. A Verônica é interpretada pela Taina Miller, a Janete pela Camila Morgado e o Cláudio pelo Eduardo Moscovis. São apenas 8 episódios que tem mais ou menos entre 45 e 50 minutos, episódios recheados de muita ação, muita violência, muita coisa gráfica aparecendo. Então, se você for uma pessoa que tem problemas com violência, principalmente quando se trata de violência física e psicológica contra mulheres, talvez essa série seja um grande gatilho, então talvez seja melhor você esperar um momento mais adequado para você assistir. Para além desse suspense, dessa trama policial, dessa coisa investigativa, da gente querer saber quem assassinou, quem matou, a Verônica procurando os culpados, enfim, querendo ajudar as vítimas. A série, eu acho que ela tem muito o objetivo de fazer essa denúncia da violência doméstica, do abuso sexual, do abuso psicológico, e é nesse lugar que eu acho que a série dá uma derrapadinha, mas eu vou falar disso mais adiante. No final de cada episódio sempre tem um aviso: olha, se você estiver precisando de ajuda, não hesite em procurar ajuda, aqui tem o site, aqui tem o telefone. Então acho que isso é uma coisa bastante importante, principalmente porque, de fato, é tudo bastante pesado. E eles não poupam de mostrar nada, gente, tudo é bastante explícito mesmo. Primeiramente, eu vou falar agora os pontos fortes pelos quais eu acho que você deveria assistir, pelos quais eu estou recomendando essa série, e depois eu vou fazer o meu adendo, porque sempre tem alguma coisa que incomoda, alguma coisa que poderia ser melhor pensado. Em primeiro lugar, eu acho que você deveria assistir essa série porque é uma série nacional e, como sempre, eu acho que a gente tem que descolonizar o nosso olhar e assistir às nossas produções. O nosso audiovisual está cada vez mais consistente. Eu consigo perceber nessas produções um profundo esmero. A fotografia dessa série é uma coisa muito, muito bem feita. O design de produção é impecável. As cenas que acontecem na casa da Janete e do Cláudio, que é do casal, são incríveis. Todo o cenário que é construído daquela casa, toda aquela cenografia é maravilhosa, porque ela traz um ambiente de aconchego, por conta das cores, ao mesmo tempo traz uma apatia. Eles conseguiram condensar nessa construção do cenário dessa casa todos os sentimentos que a gente tem como espectador ao assistir aquele casal em cena. E é totalmente contraditório com o que eles querem mostrar para a sociedade e o que eles sentem interiormente. Então, assim, é muito bem sacado o design, a construção, a direção, de tudo, sabe? E isso é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu nessa série. Uma outra coisa bastante boa nessa série é o roteiro. Eu acho que o roteiro é muito bem amarrado, é muito bem construído. Existem pouquíssimas falhas e algumas coisas não são nem falhas, é uma questão mesmo de opinião. Eu acho que um ponto forte é que eles não tentam encher linguiça, sabe? É uma série bastante objetiva, todas as cenas têm função, tudo que é dito realmente tem uma função. O que me incomoda na construção do texto é que algumas falas são muito expositivas. Então eles querem explicar o tempo todo por que que o feminismo é importante, por que que tem machismo, por que que tem violência, por que que tem isso, por que que é importante a denúncia. E eu acho que aí nesse lugar eles dão uma pecada, porque fica muito, muito, muito explicadinho e empobrece o texto. Eu tô dizendo isso porque na semana passada eu recomendei a série I May Destroy You
E o ponto alto no texto da série da Micaela justamente é porque ela consegue colocar essas questões todas de forma que fica muito orgânico. Você sabe do que ela está falando, sabe qual que é a crítica que está fazendo, mas não fica expositivo. E aí, quando entra nesse didatismo, me dá uma afastada. Há de se questionar o quanto que é importante ser didático, quanto que é importante deixar mais assim nas entrelinhas. É uma questão de gosto, talvez. Outro ponto que eu acho bastante importante de enaltecer nessa série são as atuações, que são impecáveis. E eu vou dar um destaque aqui para a tríade protagonista, que é a Taina Miller, o Du Moscovis e a Camila Morgado, e eu vou dar mais destaque ainda para o casal, para Camila Morgado e para o Du Moscovis, porque realmente a interpretação deles é impecável. O Du Moscovis, ele consegue transmitir uma apatia, uma violência, um nojo, e fazer um personagem que é absolutamente asqueroso, nojento, violento, e mesmo assim ele conseguiu trazer uma humanidade, porque ele não é só violento, a gente consegue perceber ali as contradições desse personagem e que existe alguma coisa que é doentia ali que a gente vai observando ao longo da história. A Camila Morgado é sensacional o trabalho que ela faz, porque ela consegue trazer essa fragilidade da mulher que ela é violentada todos os dias, ao mesmo tempo ela tem uma resiliência, ela tem submissão, ao mesmo tempo ela tem uma força que vem lá do fundinho, que você consegue perceber que em algum momento esse vulcão vai sair pela boca dela, então ela consegue trazer muitas nuances. A Tainá, ela também tem uma interpretação bastante boa, embora eu acho que o personagem dela fica um pouco mais chapado, justamente porque ela é a grande heroína, vamos dizer assim. E por último, eu queria fazer um adendo, que é em relação aos protagonistas, porque eu acho que essa série realmente é uma série muito eletrizante, assim, viciante, ela é violenta, ela faz a gente questionar, ela faz a gente ver como que são as coisas, em forma de uma maneira um pouco superficial em alguns momentos, justamente por ser expositiva. Eu acho que ela trata as coisas por um ponto de vista de um feminismo bastante liberal, tem ali um lado bastante meritocrático que eu discordo. E a outra crítica é em relação à escolha dessas protagonistas, porque elas estão fantásticas, não é uma questão em relação à qualidade dos atores, mas eu acho que a gente está falando de um tema que no Brasil é muito proeminente. A gente tem muita violência doméstica no Brasil, a gente tem muito policial militar que é escroto, a gente tem muita mulher que está na posição da Verônica, que é uma policial mais humanizada, mas que é discriminada por ser mulher ali na delegacia. Só que essas figuras no Brasil, elas não são a Taina Miller, nem a Camila Morgado, nem o Du Moscovis. É um protagonismo muito branco nessa série. E a maioria das mulheres brasileiras que sofrem violência doméstica são mulheres negras. Eu fiquei me questionando por que que os produtores, por que que os autores, os roteiristas, enfim, sempre insistem nesse embranquecimento nos protagonistas na série, sabe? Nós temos tantas atrizes negras, tantos atores negros incríveis, potentes, fantásticos que poderiam estar interpretando esses personagens, sabe? Falta muito a representatividade do que é a realidade brasileira nas séries, porque ela tem como função, além do divertimento por ser um thriller, ela tem o objetivo de ser educativa, de ser provocativa, no que eles estão discutindo ali, que é a questão da violência doméstica, que é a questão do patriarcado, do machismo. Só que aí você pega um núcleo absolutamente branco para contar essa história, e aí parece que é uma coisa lá da classe média só, sabe? Parece que é uma coisa que acontece só num lugarzinho, e acontece todos os dias na periferia, nas favelas, nas comunidades. E cadê a representatividade disso? Isso me incomoda bastante ainda, eu acho importante reforçar o quanto que a gente ainda precisa empretecer as nossas narrativas. Muitas pessoas acabam não se identificando com esses personagens, justamente porque são muito distantes, é uma beleza branca, uma beleza padrão. Precisa sim quebrar com esses padrões, e para quebrar com esses padrões a gente precisa ter pessoas negras na parte técnica também, no roteiro, na produção,
na fotografia, não só na frente das câmeras. É um contexto inteiro que a gente precisa mudar e a gente precisa refletir. Eu quero saber o que vocês acharam dessa série, se já assistiram, me contem aí, vamos debater. Um ótimo final de semana para vocês. Um beijo imenso e até a próxima. Tchau!